tá, diretor. Vou começar a gravar. Ai, desculpa, gente. Eu tava ensaiando pro TikTok. E aí, mas pode começar, diretor, vamos lá. Agora sim, vamos começar a nossa aula de hoje. Vem comigo. Gente, foi só uma brincadeira que eu fiz para poder justamente chamar a atenção de vocês para a aula de hoje. E como vocês podem ver aí, ó, o título da nossa aula, vocês estão lendo? Olha lá, aqui do meu ladinho. Pois é. Vocês podem perceber que o que eu fiz foi uma dancinha que está super na moda, que está todo mundo fazendo. E através de muita propaganda, ela vem o quê? Pois é, ela vem entrando aí nas nossas vidas. E aí, justamente eu quero falar sobre isso hoje. Qual o valor da propaganda, de uma propaganda nas nossas vidas? O que ela tem e como ela influencia nos nossos hábitos, nos nossos costumes, no nosso cotidiano. Pois é, como eu falei, foi uma brincadeira para chamar a sua atenção. Mas vamos lá, vamos para o que interessa, vamos para o que é sério. Eu vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelo curto encaracolado, estou com uma blusa assim toda colorida, vários desenhos, uns traços. Bom, estou num cenário que parece muito com a sala de aula. Temos o quadro aqui à minha direita, com o tema da nossa aula de hoje. Ao fundo, uma estante com os livros e uma parede pintada com tons coloridos. Vem comigo. Olha, veja só aí o slide para você dar uma olhada no que eu quero chamar a sua atenção. O valor de uma propaganda em nossas vidas. Percebam, é nós na mídia. Essa imagem já diz tudo, né? Não preciso falar mais nada. Percebam o produto, o público-alvo, o objetivo, o estilo. Pois é, já parou para pensar sobre isso? E no quanto as propagandas influenciam a sua vida? Já parou para pensar que nada, absolutamente nada, que tenha grande proporção consegue vender se não tiver propaganda? É. Os celulares, por exemplo. Todo mundo tem um celular. Todo mundo utiliza o celular para tudo. Mas será que se não tivesse tanta propaganda de celular, de venda de celular, você teria um ou as pessoas comprariam tantos celulares? É. E essas propagandas, elas influenciam tanto as pessoas que tem gente que troca de celular igual troca de roupa. Já pararam para pensar nisso? Por isso que o tema da nossa aula é justamente o valor de uma propaganda na nossa vida. Pois é, porque quando nós pensamos o quanto essas propagandas influenciam o nosso modo de viver, é que a gente começa a perceber que sim, tem um valor e tem um peso essas propagandas e que elas são feitas, elas têm a intenção de te conquistar. A propaganda é a alma do negócio. Qualquer indivíduo, independente de sua classe social ou idade, é estimulado a consumir por propagandas, pois os publicitários que as criam exercem um poder de manipulação gigantesco por intermédio de repetições exaustivas e artifícios visuais, criando um desejo de consumo. E aí vocês percebem nessas imagens todos os adolescentes, jovens, consumindo objetos tecnológicos, celular, iPhone, smartphone e por aí, ó, vocês podem ver sacolas e mais sacolas de roupas, compras e coisas que provavelmente as propagandas influenciaram para que eles comprassem. Mas e na sua opinião, você acha que você está sendo influenciado por essas propagandas e pelas mídias? Já parou para pensar nisso? Vem cá. Gente, isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Será que eu sou uma compradora por impulso? Olha isso. E já ouviu falar que quando está muito frio, não deve tomar sorvete?
como a propaganda nos influencia. Se você perceber, durante a época do verão, tem muita propaganda de sorvete, de comidas, de coisas mais frescas, geladas. No inverno, quase não tem. Pode parar para perceber. Isso é uma dica que eu te dou. Isso que é legal, a gente assistir essa aula e perceber no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o que a gente assiste, os materiais que nós, observamos por aí, as redes sociais que nós navegamos, se isso que eu estou falando tem a ver com a sua vida, tá bom? Propaganda, a arte de influenciar. Por definição, a propaganda é uma forma de apresentar uma informação, um produto, marca, empresa ou uma pessoa, com o objetivo de influenciar a atitude de uma audiência. Ou seja, influenciar, persuadir pessoas. 3 dicas para uma boa propaganda. Abuse da sutileza, conheça seu público, destaque as melhores características. Presta muita atenção nessas 3 dicas aí que eu acabei de ler, porque isso vai te ajudar daqui a pouquinho lá na nossa aula, tá? Aqui nessa nossa aula. Vamos ao próximo slide. Muito importante que a propaganda tenha, e todas elas se utilizam, tá bom? De linguagem verbal e não verbal, linguagem simples, textos relativamente curtos, textos persuasivos e atrativos, humor, ironia e criatividade. Gente, só para lembrar, linguagem verbal é tudo aquilo que tem texto e linguagem não verbal são os textos através de imagens que se comunicam conosco sem ter parte escrita, tá bom? É importante conhecer a história da propaganda no Brasil, perceber suas transformações aliadas ao contexto histórico, refletir a função da publicidade, sua força de manipulação e a exclusão social gerada por ela. E aí percebam nessas 3 imagens, 3 propagandas que tem o produto, o público-alvo, o objetivo e o estilo. Na primeira temos aí o tirador de pregos. Na segunda, é uma publicidade sobre beleza feminina, produtos estéticos. E a terceira e última, uma publicidade, assim, uma propaganda já bem mais atual, falando sobre o que estamos vivendo nesse momento, todos juntos contra a Covid-19, né? E essa coisa aí de usarmos máscara. Faça a sua parte. Bom, já falei bastante coisa, muita coisa legal, mas vamos falar mais um pouquinho de história. Então, vamos para mais um slide. No Brasil, a propaganda se inicia em meados de 1800 até 1900, além dos anúncios do ramo imobiliário, a venda de escravizados era muito comum. As propagandas refletem os padrões e generalizações criados pela sociedade. Alguns conflitos e situações de estresse social podem ser gerados por desacordos entre esses padrões. E aí, nessas 2 propagandas, nós temos o produto, o público-alvo, o objetivo e o estilo. Vamos ler a primeira, Escravo à Venda. Como ela é de 1800, vejam bem, o produto é o escravo, o público-alvo são os senhores que compravam esses escravos. Qual é o objetivo dessa propaganda? Vender o escravo. E o estilo? O estilo justamente é a comercialização. Infelizmente, comercialização de uma vida. Nesse momento da sociedade, estamos vivendo justamente uma sociedade extremamente escravocrata e que essas influências da sociedade, elas se perpetuavam nas propagandas. Essa aula é para chamar a sua atenção. Olha lá, vamos prestar atenção, vem comigo. Vamos prestar atenção no título da nossa aula mais uma vez. O valor de uma propaganda em nossas vidas. Qual é o valor e, de fato, o impacto de uma propaganda na sua vida? Por quê? Porque a gente precisa pensar
no quanto essa sociedade está vivendo, nossa sociedade e nós que estamos nela, está vivendo, qual momento, qual situação e que essas propagandas estão influenciando de qual forma essa sociedade. Então a gente tem que pensar muito sobre essas questões. Essa aula é para te levar a refletir sobre isso. Propaganda, a arte da persuasão. É a arte de convencer as pessoas, influenciar de forma diferenciada, sendo fundamental na decisão de compra do consumidor, utilizando-se de veículos de comunicação, persuadindo e instigando o desejo de compra. Observem aí na imagem como que essa arte de persuasão, de forma bastante característica, funciona, como um imã mesmo, te atraindo para comprar e influenciando as pessoas cada vez mais. A propaganda e o consumo. Toda propaganda visa influenciar seu público e que este consuma seu produto. Você sabe o que é consumo? Consumo é o ato de adquirir bens ou serviços por meio da compra e pode ser compreendido como uma das etapas da atividade econômica. Bom, viram? Até aqui nós estudamos tudo que nós precisávamos para entender um pouquinho mais esse mundo da propaganda. Agora vamos para o nosso desafio. Que tal você criar uma propaganda? Pense no objeto que você quer vender ou falar sobre. Mão na massa. Escolha um produto, o público-alvo, o objetivo e o estilo. Tem que convencer as pessoas que esse produto é necessário. Anote em seu caderno e converse com seu professor ou sua professora. Gente, agora eu vou fazer o resumo da nossa aula. Nós falamos sobre as propagandas, a história dela e como, um pouquinho, né, da história, sua evolução, bem rapidamente, porque a nossa aula tem apenas um tempo curtinho, então não dá para a gente se prolongar muito. Mas assim, acho que deu para você entender a nossa mensagem, que é principalmente perceber o valor da propaganda na sua vida, tá bom? Eu vou ficando por aqui hoje, mas já estou com saudade. E aproveitem para estudar, rever essa aula se você ficou com dúvida, tire dúvidas com seus colegas, isso mesmo, converse com a sua professora ou com o seu professor e não deixem de estudar, tá bom? Isso é o mais importante. Fiquem bem e até a próxima aula.